Então, gurias, muitas de vocês, no dia que eu abri a enquete no dele sobre se vocês queriam saber o que tinha acontecido comigo em 2025, muitas de vocês responderam e várias sinalizaram que sim na enquete. Então, eu preciso começar do começo, né? 2025 prometeu tudo e entregou o triplo de emoção e vida louca. Eu iniciei o ano trabalhando na empresa onde eu já trabalhava há 3 anos e aparentemente estava tudo certo, tá? Mas eu vinha já de um período de exaustão emocional muito grande, porque os últimos anos foram extremamente sobrecarregados e difíceis. Pra quem não sabe, eu fui mamãe na pandemia, eu tive o Vicente em 2020, eu me separei em 2022 e ficamos só eu e o Vicente aqui em Pelotas, morando sozinhos, mas com total apoio e carinho da família do pai do Vicente, que dá 100% de suporte aí para que os nossos dias aconteçam, né? E para que eu e o pai dele possamos trabalhar com toda a tranquilidade do mundo, além do Vicente estudar à tarde. Mas enfim, iniciei o ano um pouco cansada já. Eu já vinha entendendo que não era um lugar onde eu queria ficar para sempre. Isso eu já tinha entendido, dadas N situações onde eu me sentia exausta emocionalmente, né? E isso também é uma pauta, eu faço terapia há bastante tempo. Entendi diversos gatilhos que a profissão que eu seguia e que eu tinha escolhido, ou que na verdade me escolheu, né? Me causava. Então, eu iniciei o ano tranquila, iniciei muito bem, de verdade. Só que certas coisas aconteceram no meio do caminho e eu decidi me desligar da empresa. Quando eu decidi que eu ia me desligar de lá, foi muito sofrido pra mim. Eram pessoas por quem eu tinha muito carinho, muito carinho, de verdade. Foram pessoas que me acolheram muito num período muito difícil da minha vida. Então, eu tinha muito carinho por eles. Continuo tendo, de longe, desejo, assim, as melhores coisas possíveis. Mas entendo que o meu ciclo fechou, entende? Eu não tinha mais saúde mental pra continuar. E hoje, com um pouco mais de maturidade que eu tenho desde o início do ano, eu entendo que eu precisava realmente fazer uma transição de carreira pesada para entender que aquele não era o meu propósito de vida, não era o que eu queria fazer para sempre, de verdade. E para também me descobrir um pouco mais, me conhecer um pouco mais e descobrir coisas que eu também até então não sabia. Quando eu saí desse emprego, eu já saí basicamente empregada, tá? Para outro lugar. E acho que eu levei uns 10 dias para começar. Comecei, achei que o lugar ia ser incrível, que tudo seria maravilhoso, e não foi. Foi a maior cagada, me desculpe a palavra, da face da terra. Tipo, deu tudo errado. Tudo que vocês podem imaginar de errado deu errado. Ou seja, em junho eu fiquei sem trabalho de novo. E como a minha contratação era PJ, eu não tive nenhum tipo de direito, obviamente, né? Porque eu tava prestando um serviço. E eu fiquei desempregada. Tive todo o apoio dos meus pais, obviamente, né? Porque por mais que eles estejam longe da cidade onde eu moro, eles sempre me dão total apoio e enfim. Fiquei em casa, super ociosa. Gente, foi horrível. Acho que foi um dos piores períodos da minha vida. Foi mais difícil que qualquer coisa que eu já passei, com certeza. Porque eu fiquei super ociosa dentro de casa, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar. E foi aí que eu criei o meu daily, porque eu queria conversar um pouco mais com as pessoas. Uma vez que eu tava dentro de casa e sem fazer nada. Foi um período, assim, de muita solidão, onde eu me recolhi mesmo. E foi onde eu tive o período mais intenso de terapia, eu acho. As sessões mais fortes, na verdade, de terapia que eu já fiz.
Então, eu fiquei mais ou menos 2 meses, tá? Sem trabalhar. E depois que eu fiquei esse período sem trabalhar, eu fiz... Nesse período, na verdade, né? De 2 meses, eu fiquei fazendo várias entrevistas pra home office, pra presencial, enfim. E aí, eu fui selecionada pra trabalhar na empresa que eu trabalho hoje. Fiz entrevista. Só que alguém lá dentro viu uma coisa em mim que ninguém tinha visto. Que, na verdade, eu acreditava que não era possível e que a maioria das pessoas que me conhece sabe que eu sou muito na minha e que eu não tenho esse perfil assim tão expansivo, né? E tão comercial. O que aconteceu? A psicóloga dessa empresa responsável pelo RH, que fez entrevista comigo, ela enxergou em mim uma coisa que eu não enxergava. E eu acabei sendo convidada a trabalhar em um outro cargo. Foram, assim, mais umas 2 entrevistas com a direção da empresa. E até que eu decidi me jogar. Eu não tinha nada mais a perder, né? Eu já tava desempregada. Então, eu não tinha mais nada, tipo, a perder, assim, em função de trabalho. E eu decidi me jogar numa carreira desconhecida, que é uma carreira comercial. Totalmente comercial. E... Nossa, não tenho palavras pra dizer pra vocês o quanto é incrível fazer o que eu faço hoje em dia. O quanto é compensador. Apesar da gente... Eu sou CLT hoje em dia, né? De novo. E apesar de ter aquele medo, assim, de... Ai, meu Deus, será que eu vou passar do contrato de 3 meses? Apesar desse medo, foram os 3 meses mais incríveis da minha vida, sem sombra de dúvidas. Tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi nesses 3 meses foi... Nossa, gente, foi gratificante, sabe? Foi incrível. Foi cada pessoa com quem eu tive contato, com quem eu precisei falar, com quem eu precisei conversar, todos os feedbacks, tudo foi muito importante para que eu conseguisse me desenvolver na carreira, com certeza, mas também para que eu olhasse para mim, olhasse para dentro de mim, assim, o que eu queria fazer, o que eu tava vivendo, qual a importância de me transformar, de me conectar com essas pessoas. E, sinceramente, hoje eu entendo que nada que eu passei foi em vão, tá? Primeira coisa que eu queria pontuar. Todos os caminhos que me levaram até aqui foram muito válidos. Faria todos de novo, apesar de todo o sofrimento e vários percalços. Faria tudo de novo. E, sem dúvidas, esse desenvolvimento, as trocas com as pessoas foram importantíssimas para que eu entendesse que eu gosto de lidar com pessoas, que eu gosto de conversar, que eu, sem sombra de dúvidas, me conecto muito com as dores das pessoas, com aquilo que as pessoas têm para me dizer. Eu fiquei próxima de 100% das pessoas com quem eu lidei, com quem eu tratei, com quem eu conversei, com quem eu negociei. São pessoas próximas, são pessoas que mantêm conversa de WhatsApp comigo. Então, foi muito importante. Foi uma coisa que eu acreditava que talvez não desse certo e que eu não pudesse fazer. Porque a vida inteira eu escutei que eu não era uma pessoa simpática o suficiente pra ser comercial, pra captar imóveis, enfim, pra N coisas. E, na verdade, eu descobri que não era bem assim, que era uma coisa que me dava muito prazer de fazer e que, ao mesmo tempo, era muito gratificante, porque cada vez que eu conseguia fechar um contrato, nossa, parecia, assim, um dia, assim, incrível, o melhor dia da minha vida. E, com isso, a cultura da empresa também é uma cultura muito acolhedora, é uma cultura que te abraça. Lá eu encontrei pessoas incríveis
que eu quero, assim, que fiquem pra sempre na minha vida. Fiz muitas amizades mesmo, assim, de cara. Quero levar essa pessoa pra fora daqui, entende? Então, foram conexões muito sinceras. Eu fui efetivada, obviamente, né? Eu bati todas as minhas metas e fui efetivada. Agora, no final do ano, né? Então, foi uma saga longa aí. Foi também um período que eu fiquei... 2025 foi um período que eu acho que eu fiquei mais doente, assim. Foi o ano que seguido eu tava gripada, atacada rinite, sinusite, asma, todas as coisas. Também, pra quem não sabe, eu engordei muito porque eu tive crises de compulsão alimentar horríveis. E há poucos dias eu tive um diagnóstico real, dado por uma médica que é da minha total confiança e que me acompanha há um tempo também, de TDAH, que é a explicação para basicamente tudo que eu vivia desde muito cedo e que eu não entendia. A minha mente super inquieta, sempre pensando, nunca desligada. E também é uma explicação para, logicamente, a válvula de escape compulsão alimentar. Agora, graças a Deus, eu já tô em tratamento com medicação. Já a compulsão alimentar já foi embora nesses dias que eu tô usando medicação, então eu tô super tranquila. A minha primeira sensação, assim, com a medicação foi incrível, porque foi a primeira vez que eu me lembro em 29 anos, tá? Porque eu tenho 29 anos, que a minha cabeça esteve em silêncio. De fato, em silêncio. E que eu consigo estar atenta a 100% àquilo que eu tô fazendo, sem que eu me distraia com uma mosca ou com qualquer coisa, porque eu sempre fui de fácil distração. Mas eu posso falar mais sobre as minhas descobertas do TDAH, né, agora. E também sobre a compulsão, enfim, essas situações que eu tive que lidar em 2025, que vinham me acompanhando já desde 2020, 2021, talvez, e que realmente agora foi um pico muito grande, sem sombra de dúvidas, em 2025, por todas as situações que eu passei. Mas também quero reforçar que eu fui muito acolhida, então eu consegui passar e superar todas essas coisas que 2025 trouxe, todas essas dificuldades e todas essas particularidades. Eu sempre consegui superar porque eu tive muito apoio. Eu tive apoio da minha mãe, eu tive apoio do meu padrasto, eu tive apoio do meu irmão, eu tive apoio da família paterna do Vicente, tive apoio do Vicente, que sem cabimento, tanto que ele me move, assim. Então, foi muito importante ter o apoio dessas pessoas, o apoio das minhas amigas, das pessoas que caminharam comigo, que caminham comigo já há muito tempo. Foi de vital importância para que eu conseguisse chegar agora, no fim desse ano, já um pouco mais leve e mais tranquila, esperando que 2026 seja super calmo, depois desse furacão que foi 2025.